Paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui mais uma vez aqui na Praça da Bandeira, pregar a palavra do Senhor. O Senhor colocou uma palavra no meu coração em Apocalipse 12, verso 12. Deixar Deus trabalhar aqui nos corações através da palavra, né? A gente vai fazer a nossa parte. Deus venha abençoar a todos. Tenham um bom dia. Vamos lá, glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a todos nessa manhã em que Deus preparou para nós, porque Ele é o Senhor da glória e só nele que nós temos vitória. Não há outro Deus a não ser Ele. A Bíblia fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor Jesus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela se encontra em Apocalipse 12, verso 12. Por isso festejai o céu, e vós o que nele habitais, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse versículo da palavra em Apocalipse 12, verso 12, vai falar de um ser que todos conhecem, que todos sabem o nome de Satanás, porque ele veio roubar e destruir e matar. Essa é a função dele. Esse ser, um dia, ele foi um anjo que estava lá no céu, mas a sua rebelião fez que o expulsasse. A rebelião desse ser chamado Satanás, que antes era um anjo, que não viu ungido, como diz lá em Ezequiel. Ezequiel fala que tem uma alusão que fala referente a Satanás. Fala, Ezequiel 28, 14. Tu eras querubim da guarda ungido, estabeleci a permanência nos montes santos de Deus, no brilho das pedras andava. Antes dele ser Satanás, o diabo, o dragão, a serpente, ele estava ali com Deus. Ele era a guarda do trono de Deus. Ele era querubim ungido, querubim único. Mas por causa do orgulho dele, ele foi expulso do céu. O orgulho faz as pessoas se corromper e cair. A pessoa orgulhosa que bate no peito, dizendo que tem tudo, achando que porque tem tudo na vida, acha que não precisa de Deus. Engano seu. Aí é que você precisa de Jesus Cristo mesmo. Satanás, ele queria ser Deus. Ele já era o anjo ali da guarda do trono de Deus. Mas a rebelião, por querer ser igual a Deus, Deus falou aqui não. Expulsou ele do céu e ele levou consigo um terço de anjo e caiu na terra. Por isso que eu li esse versículo de Apocalipse 12, verso 12, que diz: por isso festejai o céu, e vós o que nele habitais, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás, o dragão, a serpente, que hoje é conhecido porque foi expulso do céu, ele está com grande ira, querendo tragar muitas vidas, querendo destruir muitas famílias, muitos jovens. Por isso que ele diz a palavra que ele está com grande ira, porque ele
ir para o inferno e para o lago de fogo sozinho. Ele quer levar com ele uma multidão para o inferno também, porque ele não é bom. Ele sabe que o dia dele, o tempo dele é pouco, porque um dia ele será lançado no lago de fogo, junto com o falso profeta e a besta, e todos aqueles que se rebelaram contra Deus. Ele sabe que o tempo dele aqui na terra é curto. Então, antes dele ir para o inferno, ele quer levar você junto com ele. E como é que ele faz isso? Como é que ele faz isso para que ele leve uma multidão com ele para o inferno? Através do pecado, através, muitas das vezes, de afastar você dos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Ele não quer ir sozinho para o inferno, porque ele sabe que o inferno é terrível. O inferno, diz a Bíblia, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas ele não quer ir sozinho. Ele falou, ó, se eu for, eu vou levar uma multidão comigo. Mas para ele já não tem mais salvação, porque quando ele estava lá no céu, lá na glória, antes de pecar contra Deus, através do orgulho, ele estava num corpo glorificado. Então ele pecou num corpo glorificado. Então para ele já não há mais salvação, para ele já não há mais perdão. Mas para mim e para você, que somos pecadores, como diz a Bíblia, que todos pecaram e estão destruídos da glória de Deus, para nós ainda há esperança, porque nós somos de natureza pecaminosa. Deus criou o homem do pó da terra e colocou num jardim, mas a serpente, o dragão, Satanás, seduziu Eva para que ela o pecasse. Veja só como que o diabo queria levar mais gente com ele. Ele já estava aqui na terra depois que foi expulso do céu, e ele viu uma oportunidade. Ali está, ali a Eva ali. Então eu vou tentar a Eva, e Eva vai tentar Adão. E foi o que aconteceu. Satanás iludiu Eva. Você sabia que uma das grandes armas do diabo é iludir o ser humano e seduzir ele com os prazeres deste mundo? Através de prostituições, através de mulheres, através de homens, através de pessoas corrompidas, com o coração cheio de orgulho, engano e pecado. O diabo ele consegue seduzir o ser humano através da sua artimanha. Por quê? Lá no livro de Apocalipse que eu acabei de ler, no versículo 9 de Apocalipse 12, fala assim: que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo, Satanás, sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra com ele e os seus anjos. Você ouviu? Satanás, ele é sedutor. Não pensa você que ele vai vir como muitos pensam, de rabo e de chifre e de tridente na mão, todo desfigurado, porque ele sabe que se ele vier assim, de forma feia, ele não vai atrair você. Então ele vem, se possível, até como um anjo de luz. Satanás, ele engana as pessoas com a beleza, e muitas das vezes ele quer usar isso, porque ele sabe, quando ele quer seduzir uma mulher, ele vai colocar uma pessoa bela para atrair ela e levar ela ao adultério. E quantos estão adulterando por causa, muitas vezes, da sedução de pessoas que não temem a Deus e não têm o temor de Deus? Aí vai no pecado, destrói o casamento e vai se deitar com a amante. E hoje está cheio. Se nós pudéssemos contar quantos tem aí por aí
enganando suas esposas, e até mesmo o marido enganando a sua esposa, e a esposa enganando o seu marido, através da traição. Veja que o diabo, ele engana, ele é enganador, ele seduz, ele é o rei da sedução. Mas Jesus, ele veio para destruir toda a obra do diabo, como disse lá, que o Filho do Homem veio para desfazer toda a obra de Satanás. Por isso que Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas as pessoas hoje pensam em ter vida eterna. Muitos não querem saber de vida eterna. Muitos só querem bagunça e farra. Muitos só querem bebedeira, só querem drogas, só querem adultérios, prostituição, carnaval. Muitos não querem saber de nada de Deus, só querem ficar na bagunça, só querem muitas vezes ir em lugares que não agradam a Deus, baladas, carnaval, zona, prostituições, e acham que isso vai trazer um bem maior para ela. E acho que isso vai alegrar a alma dela. Ei, isso não vai alegrar a sua alma, isso vai alegrar a sua carne. A sua carne vai se sentir alegre, mas a sua alma cada vez mais vai ficar no pecado e na perdição. É isso que o diabo quer. Por isso que a Bíblia fala que ele veio, que ele caiu na terra, e ele está com grande ira contra o povo de Deus. E Jesus, ele quer resgatar os seus. Quantos estão aí afastados dos caminhos do Senhor Jesus? Eu não vou dizer da igreja, porque a igreja somos nós, e até dentro da igreja tem pessoas afastadas de Jesus. Mas eu vou falar que está afastado dos caminhos do Senhor Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eu não vim aqui pregar placa de igreja, eu não vim aqui pregar nome de denominação, eu vim aqui pregar um nome que se chama Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus, ele quer fazer uma obra na sua vida, mas ele quer que você entenda que para a obra dele ser concluída na sua vida, você tem que entregar a sua vida a ele, porque ele é o nosso Deus, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele está acima de tudo e de todos. Sem ele, o ser humano não vive. Nós vivemos num mundo que está cada vez pior. Cada vez as pessoas estão se corrompendo por dinheiro, matando o pai, matando o filho, matando a família inteira por causa de heranças. Mas Jesus, ele tem a salvação para essas pessoas que não querem, muitas das vezes, saber de Deus. Ele ainda tem chance para você, ele tem esperança. O diabo já não há mais salvação, porque ele pecou lá na glória, quando ele estava feito como um anjo, quando ele era um querubim uno, guarda do trono de Deus. Para ele já não tem mais salvação, porque ele pecou num corpo glorificado. Mas você e eu, mas ele teve a oportunidade de se arrepender, mas não se arrependeu, né? Para Satanás, hoje, é só comunicação. Ele já sabe, sabe que o tempo dele já por isso que ele luta. Ele luta para levar Para levar o quanto ele puder, né? Porque ele está curto. Bom trabalho aí. Amém. Então, para você, ainda há esperança. Porque você, a Bíblia fala que Deus não leva em conta a nossa ignorância. Você, muitas das vezes, não conhece a palavra de Deus. Se bem que hoje está difícil de conhecer, porque a internet hoje está cheia do Evangelho de Deus. Embora alguns é só profetada e mentira, só quer saber de pegar dinheiro do povo, mas tem aqueles que são de Deus, que Deus preserva e faz
para ganhar as vidas em verdade e espírito. Porque o que mais tem hoje são falsos profetas, querendo pegar dinheiro, querendo pregar somente prosperidade, e muitas das vezes enganando o povo com a palavra de Deus, falando que se aceitar Jesus, a pessoa vai ser milionário. Mentira do diabo. Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescentará. Hoje está tudo ao contrário. As pessoas estão correndo atrás primeiro das bênçãos materiais, das coisas materiais, esquecendo que dentro dele tem uma alma que está gemendo, precisando de salvação de Jesus Cristo. Esquecendo que dentro de você há uma alma que está gemendo, clamando por misericórdia de Deus. Então, Deus não leva em conta a nossa ignorância, mas conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Por que Ele falou isso? Porque no dia do juízo final, você não vai poder falar assim: ah, eu não sabia, ninguém falou para mim. Mentira! Deus vai mostrar essa data, esse dia, que houve um pregador aqui na praça, pregando o verdadeiro evangelho, que não falava só de dinheiro, só de prosperidade, mas que falava quanto o pecado e que falava sobre a salvação. Ele vai mostrar esse dia. Você que não quis saber de ouvir, você quis até bater nele, muitas das vezes até xingou ele, mas Deus não leva em conta a nossa ignorância. Para você ainda há esperança. Agora, para o diabo não tem mais esperança, porque ele já pecou. Ele já pecou contra um corpo glorificado, e ele foi expulso do céu. Por isso que está dizendo lá em Apocalipse que a festa lá no céu, que os anjos pelejam no céu contra o dragão, e a vitória de Cristo e do seu povo. Então, Deus Ele quer levar você para a glória, levar você para o céu. Mas para isso, você tem que preparar sua vida aqui na terra. Não é de qualquer maneira que você vai entrar no céu. Não é de qualquer maneira que você vai falar: eu vou entrar no céu porque eu sou uma boa pessoa. Ninguém é salvo por ser uma boa pessoa. Ninguém é salvo porque faz o bem. Porque a salvação não é pelas obras, e sim pela fé e pela graça de Deus. Ninguém é salvo pelas obras. Porque se fosse assim, o que tem de pessoas fazendo caridade aí, muitos seriam salvos. Mas de caridade, o inferno está cheio. De boas intenções, o inferno está cheio. Mas isso é errado, pregador? Não. Isso não é errado, fazer caridade. Mas a caridade não salva ninguém. Você fazer o bem não salva ninguém. O que salva é você trazer a sua vida para Jesus, andar no caminho dele. As boas obras têm que acompanhar Jesus Cristo e obediência ao caminho dele. Porque senão, não era necessário Jesus morrer na cruz do Calvário. Era só você fazer o bem e já estava salvo. E as pessoas sendo enganadas, pensando: eu sou uma boa pessoa, então meu lugar está guardado no céu. Que mentira do diabo! Você tem que entrar pelo caminho de Jesus Cristo primeiro. Depois as obras vai acompanhar. A obra é uma consequência da salvação em Cristo Jesus. É isso que eu quero que você entenda. Não adianta fugir da palavra, porque o anzol de Jesus Cristo está na sua boca. E se Ele tiver que trazer você, Ele vai trazer. Se você resistir e não quiser ainda vir para Jesus, ainda que Ele traga pela dor, mas Ele traz. Porque se Ele quer fazer uma obra de salvação na sua vida, Ele vai salvar de qualquer maneira. Quantos estão fugindo da palavra? Quantos estão rejeitando a palavra? A palavra está sendo pregada hoje aqui, e ela é de graça. Aqui não é um pregador querendo vender a palavra de Deus, não. Aqui não é mercenário, não. Aqui não tem mercenário vendendo a palavra de Deus, não. Aqui não é igual esses pastores que só pregam em dinheiro, só pensam em dinheiro e quer levar o povo à perdição. Aqui
é evangelho puro da palavra de Deus. Tem Nossa Senhora? Não, Nossa Senhora não tem. Mas ela foi o quê? Maria foi uma serva de Deus que foi usada para trazer Jesus na terra, mas o único que deve ser adorado e reverenciado é Jesus Cristo. Não devemos se postar diante de Maria, porque São Jesus José. ele é Luciano, Jesus ele é Deus, entendeu? Maria foi apenas uma serva de Deus aqui. A Bíblia fala que antes que Maria existisse, que Abraão existisse, ele diz, eu sou. Quer dizer, então ele já existia antes de Maria. Ele já veio antes de Maria. Então, ele é Deus. Maria foi apenas um instrumento que trouxe Jesus aqui na terra para morrer por nós. Mas ela já está morta. E um dia ela vai ressuscitar para reinar com Cristo também. Só que hoje as pessoas estão pegando Maria e muitas vezes idolatrando ela e deixando Jesus de lado. Maria foi apenas uma serva, assim como hoje tem muitas pessoas que estão sendo usadas por Deus, são apenas servos, são santos de Deus, mas são apenas vasos santos que Deus usa para trazer a sua mensagem, mas não são dignos de ser adorados. Então é isso. Jesus é o único Deus. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Só Ele é digno de ser adorado. Não é Maria, não é Aparecida, não é Santo Antônio, não é São Jorge. Na década de 70, foram lá na Lua e diz que tiraram foto de tudo, menos de Jorge. Então muitos estão aí sendo enganados, falando que São Jorge está lá na Lua. Na década de 70 foram alguns astronautas americanos, tiraram foto de tudo, menos de Jorge. Está vendo como o diabo engana as pessoas? A religião engana as pessoas. A religião quer usar para mentir e enganar, para seduzir. Porque é o diabo que inventou a religião. Jesus não inventou a religião, porque Jesus ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Quem inventou a religião foi o diabo. Jesus, ele veio pregar a palavra, o evangelho simples, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, e todo aquele que não crê e não for batizado será condenado. A própria palavra fala, aquele que não crê e não for batizado já está condenado, como diz a Bíblia. Então é necessário você vir pelo caminho, não há outro caminho, porque o diabo ele é sedutor, e ele está enganando muito, querendo levar com ele, porque ele sabe que pouco tempo resta para ele. Ele sabe que o tempo dele está chegando para cair no lago de fogo, então ele quer levar com ele uma terça parte. Aliás, ele quer muitas vezes levar multidões. Se ele pudesse, ele levaria o mundo todo. Se ele pudesse, ele levaria o mundo todo, mas o que ele puder levar para o inferno, ele vai tentar de tudo para afastar o povo de Deus da presença dele, para levar junto com ele. Mas aqui ainda há escolhidos de Deus. Os escolhidos de Deus, até eles, a palavra fala que, se possível, ele enganaria até os escolhidos de Deus, se possível. Então até os escolhidos de Deus muitas vezes está correndo o risco de perder a salvação se não vigiar. Com o pecado deste mundo, pode cair em tentação e se desviar do caminho santo do Senhor Jesus. O diabo ele tem ira das pessoas. Só de você existir, o diabo não gosta de você. Às vezes as pessoas falam assim: irmão, não fala do diabo não, fale só de Deus, de Jesus, que é mais, que é melhor. Eu tenho que falar de Deus e de Jesus, mas tenho que falar também que o diabo também existe. O diabo existe, Jesus existe, os demônios existem também, os anjos de Deus existem. Aqui a gente não consegue ver, mas se nossos olhos espirituais estivessem abertos, se Deus permitisse nós enxergar, aqui há uma milírias de anjos de Deus, mas também
há milhares de demônios guerreando acima de nossa cabeça, tentando ganhar a sua alma. É a luta do bem contra o mal, de Deus e o diabo. O diabo querendo puxar você para ele, e Deus querendo puxar você para o caminho dele. Então, não fica em cima do muro. Quem fica em cima do muro pode estar correndo o risco de perder a salvação. É um pé na igreja e um pé no mundo. É um pé no caminho de Deus e um pé no caminho do diabo. Cuidado, não brinque com Satanás, porque Satanás não brinca. Ele veio para roubar, matar e destruir. E o nosso Deus também não é um Deus de brincadeira. O Deus que eu prego, o mesmo Deus que eu prego, é o Deus que dá vida, mas também pode matar. Porque lá em Salmos fala, se o homem não se converter, a espada dele está afiada para todo ímpio que não se converter. O mesmo Deus que dá vida é o mesmo também que mata, porque foi ele que fez o ser humano do pó da terra. Então brincar com o nosso Deus é brincar com fogo. Houve um homem aí que zombou de Deus. Na época, não sei que ano que foi, Cazuza, quando ele estava aqui em vida, ele pegou um cigarro de maconha e soltou no céu e falou: isso aqui é para tu, Senhor. Todo mundo já sabe a maneira que esse homem morreu. Morreu de AIDS, morreu podre, porque blasfemou contra Deus e escarneceu de Deus. Quem escarnece de Deus e não se arrepende, os seus dias estão contados na terra. Quem escarnece de Deus e zomba da palavra de Deus, os seus dias estão contados. Então cuidado para não blasfemar contra Deus. Cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo. Porque contra o Filho do Homem há perdão, contra Deus há perdão, mas contra o Espírito Santo não há perdão. Diz a palavra: Uramante, Urimicai, Urimikomanai, Urimicantarabasurianda, Arabachanda, Arabagai. Deus é fiel e Ele está presente aqui. O inferno não é brincadeira. Teve um aí que falou assim: ah, eu não quero ir para o céu, porque o céu não tem graça. Lá não tem cerveja, lá não tem mulherada, lá não tem nada desse mundo. Cuidado. Zeca Pagodinho falou isso numa entrevista de um podcast. Ele falou que não queria ir no céu, porque no céu não tem graça. Lá não vai ter cerveja nem mulherada. E não vai ter mesmo. No céu nós vamos entrar santificado e puro. Lá não vai entrar de qualquer maneira. No céu a gente vai apenas adorar e glorificar o Senhor Jesus, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E esse homem veio e escarnece de Deus. Zeca Pagodinho, numa entrevista, num podcast, falou isso aí, que no céu não tem graça, que ele preferia ir para o inferno. Como é que um homem pode falar isso? Só pode não estar em seu juízo perfeito. Só pode estar com a sua mente toda embriagada para falar uma besteira dessa, que no céu não tem graça, que prefere entrar no inferno. Ai dele se não se converter, ai dele se não se dobrar diante de Jesus, se não pedir perdão. O que eu prego aqui não é apenas palavra para massagear o seu ego. Porque Jesus falava mais do inferno do que do céu. A gente tem que pregar aqui: Jesus, ele é rosa, mas também ele é espinho. O caminho de Jesus é espinho, é doloroso. Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencerá. Hoje as pessoas que vir para Jesus acham que vai ter a sua vida num mar de rosa. Que mentira! Isso aí são esses pregadores, pastores, que estão ensinando besteira e baboseira para você apenas acreditar que Jesus só é o caminho bom. Jesus, ele tem o caminho sim da salvação, mas quando nós seguimos ele, nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos dificuldades,
enfrentamos provas também, mas Jesus é nossa vitória. Ele nos dá vitória também. Não é só luta. Quando chega o tempo da vitória, Jesus também abençoa e dá vitória. Mas eu não vim aqui falar apenas de bênção para você. Eu vim falar que se você não se converter e não se voltar para Deus, você vai cair no lago de fogo com a serpente e com o dragão. Porque, como foi dito, ele tem grande ira contra o povo de Deus. Ele quer ir, mas ele quer levar você também. Por isso, Jesus ele quer resgatar você antes. Ele quer que você venha para ele antes que o diabo ceife a sua vida. Ai, eu não acredito nada disso que você falou. Eu não acredito. Eu não creio em Deus, eu não creio na Bíblia. Ah, você não acredita em Deus nem crê na Bíblia? Cuidado de você. Você é uma pobre alma que não sabe o que está falando. Jesus existe e ele quer salvar e te libertar dos vícios, das drogas, de tudo que não presta nesse mundo. Teve outro também, John Lennon. John Lennon teve a infelicidade de falar que ele seria maior que Jesus Cristo. O que aconteceu com ele? Morreu na porta da sua casa. Foi uma fã ali que era obcecada por ele, deu 3 tiros nele. Tá vendo? Brincar com o nosso Deus não é brincadeira. E às vezes as pessoas usam o nome de Deus para fazer piada. Usa o nome de Deus até mesmo em eventos de carnaval, fazendo teatro de no carnaval com Deus, com a palavra de Deus. E Deus não se deixa se escarnecer. O que o homem plantar, isso ele vai colher. Ah, irmão, eu não gostei de você. Você acabou aqui com o meu dia. Você acabou com o meu dia. Ei, eu não acabei com o dia de ninguém. Eu vim aqui mostrar a verdade que é Jesus Cristo, para salvar você do inferno. Você acha que eu venho aqui trazer uma palavrinha de mel? Aqui não é sabor de mel, aqui é sabor de fel. Sabor de mel é com a cantora gospel lá. Aqui é sabor de fel, aqui é palavra pura, aqui é evangelho. Ramachuri Mikai Naramanai. Aqui é a autoridade do Espírito Santo. Está na hora do povo ouvir a verdade de Cristo que liberta. Chega de somente querer ficar rico. Ah, eu vou na igreja porque eu quero ficar rico. Ah, eu vou na igreja porque eu quero ter carrão. Ah, eu vou na igreja porque eu quero ser milionário. Você tem que ir na igreja para ser salvo. Você tem que ir na igreja para ser liberto do pecado e morar com Jesus na glória. É isso. Que Jesus primeiro quer salvar a sua alma. Depois ele cuida da sua necessidade. Depois ele supre a sua necessidade. Jesus, quando ele mandou os discípulos pregar a palavra, os apóstolos, falou assim: ide pregai o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Jesus mandou pregar o arrependimento. Primeiramente, o foco é arrependimento. Primeiro é a salvação. E as demais coisas, a Bíblia fala que as bênçãos nos alcançarão. Teve mais um aí que se escarneceu de Deus. Teve um tal aí de Raul Seixas, esse cantor que já morreu também, que provavelmente está queimando no inferno. Raul Seixas falou, cantou uma música dizendo assim: eu não sou Jesus, esse pobre coitado que morreu na cruz. Pobre coitado é você que não se arrependeu e hoje está queimando no inferno. Raul Seixas falou que Jesus era um pobre coitado por ter morrido na cruz. Jesus morreu na cruz para salvar a minha vida e a sua vida, porque ai de Jesus, ai de mim, ai de você se Jesus não tivesse morrido na cruz. Hoje, esse mundo já não existiria. Esse mundo já estaria destruído. Mas um dia ele vai voltar. Jesus um dia, ele vai voltar e vai acertar as contas com essa terra.
com todos aqueles que rejeitaram a palavra. Hoje você já viu aí, né? O último terremoto que teve aí, se não me engano, lá, naquele país lá, que foi um terremoto forte, que matou milhares de pessoas. Esse aí são algumas coisas que vão acontecer. Coisas piores vão acontecer daqui para frente. Esse terremoto ainda foi pequeno. Terá terremotos maiores ainda antes de Jesus voltar. O tsunami lá no Japão em 2004, que matou milhares de pessoas. Parece que foi no Japão. Foi pequeno ainda. Virá tsunamis maiores do que aqueles ainda. Esse mundo está um caos. E o povo não quer saber nada de Deus. Só quer saber de bagunça e carnaval. Agora, está chegando aí a Páscoa, né? Está chegando a Páscoa aí. Muitos aí só vão aí querer saber de comer chocolate. Só que nem sabe muitas das vezes o que é Páscoa. Páscoa é passagem. Foi quando Deus libertou o povo do Egito, fez atravessar no Mar Vermelho. Páscoa não tem nada a ver com chocolate e também não é coelho da Páscoa. O nosso Jesus não é coelho, ele é cordeiro. O cordeiro que veio ao mundo para tirar o pecado da humanidade. Quem inventou o coelho foi o diabo. O diabo inventou o coelho. Essa Páscoa de hoje em dia aí não tem nada a ver com a Bíblia. Páscoa quer dizer passagem. Foi quando o povo libertou, foi quando Deus libertou o povo do Egito e fez atravessar o Mar Vermelho.